Oi, não você, o Rafael se inscreveu depois. Para encerrar a fala do Dr. Rafael e a gente vai para a votação. É só para ficar claro, eu olhei no que estava escrito e em determinado momento eu acho que eu ouvi a afirmação que não havia nenhum documento do licenciamento da obra, e eu acho que esse é o tipo de documento que tem que constar dentro do processo, e ainda que seja CETESB ou qualquer outro órgão que faça aprovação disso, é dentro do município. Então a gente tem que ter pelo menos o controle disso. Não tem licença, isso é crime, inclusive crime contra a economia pública, quando se faz, implanta algum tipo de loteamento sem licença, por exemplo. Mas eu gostaria de dizer que ontem teve a reunião do Conselho de Habitação. E o Conselho de Habitação tem feito algumas observações importantes sobre os loteamentos que são aprovados e tudo mais, e eles e nenhum tipo de licenciamento passa pelo Conselho de Habitação, e eu acho que a gente tinha que começar a encontrar links nesse tipo de abordagem, porque a cidade cresce para as franjas, né? E todos esses lugares aí ficam disponíveis, não é para habitação que vá beneficiar a cidade, muito pelo contrário, são habitações grandes, é outro padrão, né? Eu acho que a gente, podendo cometer um sincericídio aqui, é que esse tipo de empreendimento que é instalado sem licenciamento ambiental, que ultrapassa todos os limites municipais de leis, eu acho que um bom motivo, uma boa mitigação para isso é fazer um parcelamento ideal aqui, colocar lotes de 125 e que ele seja feito umas leis de indução e coloca a gente para morar lá, sabe, parcelando o solo de outra forma, porque se rico pode morar, pobre pode morar também. Obrigado, se for para mitigar dessa forma. Dr. Rafael, por favor, para encerrar. Não, minha fala vai ser breve, na verdade defendendo que a gente vote concordando com o parecer apresentado pelo conselheiro Mário, e também indo no mesmo sentido, eu acho que não é tarefa desse conselho querer ajustar problemas de empreendedores que trabalham sem o diálogo, né? A gente é acusado tanto de não querer ter o diálogo, presidente. Isso é falta de diálogo, e o problema é que eles têm um trator na mão, né? Então eu acho que se o último bastião institucional para a gente dizer não a esse tipo de coisa é esse conselho. Se a gente aqui querer dar uma adequada para dar uma força para o empreendedor e aí vamos aprovar porque já está aprovado, porque é uma lei diretriz, ou esse conselho assume o que está determinado na lei 10.841 de 2001, que é defender o meio ambiente, né, e deliberar sobre o meio ambiente urbano e construído, a gente vai ficar nesse rame-rame e a gente não vai fazer da nossa função. Então acho que a gente já discutiu demais, a gente deveria votar favorável ao parecer do conselheiro Mário. Obrigado, conselheiro. Pode ficar ali para passar para o pessoal, por favor. Chamar a atenção dos conselheiros para o seguinte: é muito importante isso que está sendo colocado aqui, porque assim, as empresas que vêm com um bom empreendimento, com uma boa proposta, discute antes, elas vão ter aprovação já preconizando todo esse embate que a gente tem aqui. As que não cumprem esse rito estão sujeitas a ter o parecer negativo. Eu estou colocando em votação o parecer da Comissão de Análise do Território referente a esse processo. Os contrários, por favor, manifestem-se. Vou começar já. A presidência vota a favor, né, do parecer, aliás, desculpa. A favor do parecer da comissão, né? Eu comecei errado. Contrários. Se abstém, doutor. Não vai justificar agora. Abstenções. 3, 4. Abstenções. Isso.
Santa Genebra, a Patrícia. A Márcia Altini. Próximo parecer, por favor. Por favor, com o professor ali. É, 2010, né? É para a corte de um indivíduo arbóreo no edifício El Greco de Cambuí. Tem problema apodrecimento de raízes e seria feito o plantio compensatório de 25 mudas. Parecer positivo, solicitamos que seja encaminhado ao CONDEMA o TAC assinado, assim como a descrição das mudas e locais. Acho que é TCA, não? É termo de compromisso ambiental. Sim, tem uma inversão das letras. Tá. Ah, desculpa, Sim. O número é 2014-000010. Em votação. Favoráveis, manifestem-se, por favor. Está condicionado aí a alteração, porque não é TAC. Isso, Sim, vai alterar sim. a Tem que terminologia. corrigir aqui o... Bom, depois... Contrários. Aqui Abstenções. Tem uma foto. Próximo parecer, professor. Tá. O próximo a aparecer é esse aqui. Sim, o último. Eu falei que tinha vários rápidos. É o 2012-37468. É interessado Brookfield, né, para uma LP, LI, em Cambuí também, né, na rua Emílio Rivas. Então aqui tem... Está marcado o empreendimento da Brookfield, da GNO. GNO é aquele famoso. Caiu a rua. Quer que eu fale aí? E o CPN. O CPN é o que está pronto, que ele tomou conta da esquina. Tá. Ele pegou um negocinho na esquina que tinha uma coisa de concreto e ele juntou tudo. Tá bom. Então esse que está aí. O que eu estava falando? Porque o parecer está lá embaixo. Esse aí é um edifício que ele entrou na prefeitura com o mesmo CSE4 do que caiu, tá certo? Ou seja, isso é uma coisa muito estranha porque a prefeitura inteira aprovou os dois como CSE4. O GNO foi aprovado, que é Babaes, que na realidade não é GNO, então está toda essa explicação aí. E esse aí teve a primeira licença, a licença prévia emitida como CSE4. Que depois, em novembro, a Silvia Faria assinou que era contra a lei. /88, lei não sei o que, /88. Aí eles foram, logo que caiu a rua, em junho, cancelou essas licenças e agora o empreendedor entrou como HMV3, aproveitando o mesmo estudo. Tá certo? Então, aí tá lá embaixo, ó. Aí, considerando que o empreendimento não é exatamente o mesmo, mas é uma continuação. Então, vamos lá. Considerando que o empreendimento deu entrada, primeiramente, como CSE4, que o mesmo tipo CSE4 ao lado da GNO foi considerado em desacordo com a lei, mas, mesmo assim, teve aprovação de todas as secretarias. Considerando que, como endereço, constam Rua Emílio Ribas, com 2 números, e Avenida José de Souza Campos, 557, lote 14. Considerando que o empreendimento continua com o nome Sinfonic. Aquele era comercial e esse é para ser residencial. Então, como é que tem o mesmo nome? Considerando a existência de anúncios de vendas nos endereços acima de 2 empreendimentos distintos. Um como sendo Sinfonic na Avenida José de Souza Campos, que é a Norte-Sul, e lá em cima o nome é Unic, que tem esses anúncios como sendo Unic na Emílio Ribas e Sinfonic, que é o nome que continua, na Souza Campos.
considerando a inexistência de projeto provisório de drenagem, isso está no PTA, que não pode dar licença, e também de documentação atualizada da Sanasa, assim como vários documentos do processo com data vencida, por exemplo, aquele de cadastro do imóvel, que é tudo de 2011 ou 12, considerando a falta de matrícula unificada em nome do interessado, isso está no PTA também, considerando o parecer anterior do Condema como negativo. Mas você pulou uma parte, que foi colocado no parecer do Condema o endereço da Emílio Ribas como sendo 317. Na época eu passei um e-mail para você e falaram que estava tudo em ordem, continua, não tem nenhum documento na documentação que está arrumando esse número. E, ó, o 317 é um prédio do Santoro, não lembro como é que é o nome, mas está aí marcado, que estava sendo construído sem nenhuma licença. Nós temos um vídeo disso de abril de não sei quando, que nós pegamos. E a licença saiu em junho, sei lá. É o 317. E aí a gente pede, dá o parecer negativo, solicita que seja feito um novo pedido de licenciamento, que comece tudo de novo, onde seja incluído o memorial descritivo, que não tem, então as plantas estão todas em aberto, então não dá para você olhando a planta para saber se vai ser mesmo residencial, porque não tem cozinha. E também que seja confirmado o nome e o endereço do empreendimento, com encaminhamento novamente ao Condema. Tereza, ali em cima você fala que foi aprovado violando a lei. Seria importante você dizer ao menos qual lei. Foi o primeiro parágrafo que você mostrou, professor. Tem o WW lá. Não, Vê lá. não tem. Tem certeza que não tem? Em desacordo com a lei. Que lei? Que artigo de lei? Eu ponho o WW, é só botar o WW, eu tenho isso, eu mando pra você, tá mal. Então, assim, O WW do Diário Oficial é dia, se não me engano, 7 de novembro de 2013. Então, alguém quer se Não, ele tem que achar o manifestar? WW, é só entrar no Diário Oficial. Conselheiros, alguém deseja se manifestar a respeito?